Deixa eu contar pra vocês uma coisa bem legal que aconteceu no Uruguai e que eu acho que é interessante a gente conversar. Eu tava lá e eu ia sacar o dinheiro. E quando eu fui pra sacar esse dinheiro, eu, sem querer, dentro da cabinezinha, entrei e já tinha um senhor lá dentro. E esse senhor, eu pedi desculpas, claro, em espanhol. E aí, quando ele terminou de fazer o trabalho dele, ele veio falar comigo, claro, em espanhol, porque ele é uruguaio. E ele disse assim: deixo tudo aberto mesmo, porque teria uma travinha. E aí ele fala assim: ah, eu deixo tudo aberto mesmo. O que for roubar, que se foda. Isso foi bem legal. Aconteceu no último domingo que eu estive lá, semana passada, a propósito. E isso me fez perceber o quanto é o uruguaio, como ele é despreocupado com as questões da vida que normalmente a gente tem essa preocupação. Eu fiquei pensando nisso, eu acho que é interessante ver isso da cultura uruguaia, porque eles não têm essa questão que a gente tem, por exemplo, no Brasil, principalmente em São Paulo, de andar todo com medo e tal e tudo mais. Eles não têm isso, estão nem aí. Principalmente os velhinhos, né? Que normalmente no Brasil eles são totalmente. Tenho medo disso, tenho medo daquilo, até porque são os mais visados, principalmente quem faz golpe e tudo mais. Infelizmente. Né? E outra coisa, eu acho que as minhas percepções do Uruguai foram bastante positivas nesse sentido. E principalmente na questão, eu fiquei pensando neste senhorzinho aqui, que é o Mujica. Por quê? Porque é interessante ver como é o consumo no Uruguai. Eu chego a dizer que eles têm um dito, claro, não é verdade, mas é um dito deles de que o Uruguai é um país caro. Isso muita gente já deve ter ouvido por aí. E eu acho que é um mito nacional que faz com que o uruguaio não seja tão consumista como a gente, por exemplo, né? Principalmente agora, claro, o consumo uruguaio está aumentando consequentemente por conta das empresas que a gente conhece, Shein, por aí vai, compras da internet. Mas dentro do Uruguai não há esse consumo desenfreado que a gente vê no Brasil, por exemplo. Às vezes eu ia para o shopping e via uma ou duas pessoas só com bolsas. É uma coisa bem interessante. O consumo ele não é tão forte. Por quê? Por conta disso, dessa ideia de que o Uruguai não é um país muito barato. Realmente é um país que para muita gente vai ser muito caro. Mas para quem é de São Paulo, Rio de Janeiro, essas grandes capitais brasileiras, eu acredito que não é tão caro. É próximo o valor. Eu não senti tanta diferença no valor. Principalmente se você mora num bairro que tem aqueles mercadinhos, o preço é praticamente o mesmo. Tá? Então não tenha medo disso. Porque é justamente uma falácia, né? Um mito que é introduzido culturalmente, socialmente do uruguaio. E que tem essa parte positiva de que não é tão consumista e que eu achei bem interessante. Então era isso que eu queria comentar sobre as minhas percepções de ter tido uma aculturação no Uruguai. Se você gostou, me siga nas redes sociais, sempre Prafcatalas. E até o próximo vídeo. Curta para eu fazer mais vídeos como esse. E também comente para eu saber aí o que vocês estão achando. Tá legal? O Intizinho dando aí seu tchauzinho. E eu também. Adeus.